Vamos ao contacto com Sofia Ramalho, vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Temos aqui uma grande pergunta da maior parte das famílias em Portugal, é como é que se conversa com as crianças sobre esta guerra? Este é um tema complexo que lhes traz muitos medos e o principal e a principal pergunta que é feita normalmente nas casas de todos nós é: isto pode ou não acontecer em Portugal? Como é que se combate este medo infantil? Um sofrimento humano muito grande e é impossível que não se sinta os reflexos desse sofrimento em todas as partes do mundo, em todas as faixas etárias, e isto vem em cima de outros acontecimentos, nomeadamente da pandemia, que trouxeram angústias, trouxeram imprevisibilidade e, portanto, entramos agora numa nova fase de imprevisibilidade que traz ainda mais confusão de sentimentos às crianças e o que eu diria que é absolutamente essencial, em primeiro lugar, é, pensando que os pais são o modelo principal das crianças, é muito importante que estes comecem por se preparar para conversar com as suas crianças, sejam jovens, porque quando falamos em preparar, estamos a referir-nos a que os próprios pais se sintam tranquilos, tentem manter a calma, manter um registro de recolha de informação o mais factual possível para que possam também informar os seus filhos e depois ajudar a trazer o assunto ao de cima. É importante perceber o que é que as crianças ou os jovens já sabem, porque eventualmente já terão falado na escola, com os seus amigos, o professor já poderá ter abordado este assunto na escola e, portanto, perguntar-lhes o que é que eles já sabem, para perceber se há aqui algumas ideias erradas que possam trazer aqui uma confusão de sentimentos e de ideias sobre a situação da guerra, que é importante ajudar a tranquilizar. E, de facto, aquilo que o António falou é uma realidade. As crianças não têm exatamente a mesma noção do tempo e do espaço que os adultos têm e é natural que algo que está a acontecer, por exemplo, na Ucrânia, possam sentir que pode de repente acontecer na sua rua, na sua cidade. E, portanto, é importante explicar contextualizar toda a informação possível para as crianças entenderem. Doutora, a maior parte das crianças tem acesso às televisões, muitas vezes até através das redes sociais também tem acesso aos vídeos, às fotografias, às notícias que vão saindo. Como é que nós devemos abordar este assunto? Deixá-las ver televisão, acompanhadas, evidentemente, e descodificando claramente aquilo que está a acontecer, sendo que para isso precisamos ser também, como disse há pouco, adultos tranquilos. Sim, repare numa coisa, as imagens na televisão repetem-se sucessivamente e isto em crianças pequenas pode gerar a ideia de que o sofrimento é ainda maior do que o que já é, de maneira que é muito importante, sobretudo no que diz respeito a crianças pequenas, que se evite esta exposição sucessiva aos meios de comunicação social e às notícias, é absolutamente essencial, mas também não se pode não conversar sobre o assunto, porque não conversar com elas sobre o assunto faz com que as próprias crianças criem ideias falsas em relação às coisas e essas ideias falsas podem trazer mais angústia, mais sofrimento, porque não sabem responder a um conjunto de questões. Daí que os pais devem eles próprios tomar essa iniciativa de os abordar, mas não a expor às notícias sucessivas da comunicação social. No caso, por exemplo, dos jovens, é importante que, para além de todo o diálogo que deve ser estabelecido antes, também com os jovens, percebendo o que eles sabem e discutindo também ideias sobre este assunto, que possam fazê-lo o menor número de vezes possíveis, só em determinados momentos do dia e acompanhados pelos pais. Esta é uma dimensão importante. E também contextualizar o propósito da guerra, não é? Porque a violência não é a forma adequada de resolver conflitos e pode ser importante conversarem também sobre isto, sobre o porquê de acontecer a guerra, sobre o facto de que muitas vezes a guerra resulta de tentativa de imposição de ideias, não é?
mas que é importante que se perceba que esta não é a forma de resolução de conflitos. Doutora Sofia Ramalho, obrigado por estas preciosas indicações e explicações muito úteis para as famílias portuguesas. Sofia Ramalho é psicóloga e vice-presidente da Ordem dos Psicólogos. Nós ficamos por aqui nesta edição. Estamos de volta à hora certa.